Todos dizem querer, mas poucos entendem como conquistá-lo. Desde o Renascimento, Maquiavel observava um padrão cruel. Os homens que buscam ser amados acabam sendo ignorados, e os que desejam agradar a todos se tornam fracos diante do poder. Para ele, o respeito não nasce da bondade, nasce da percepção de força. Em um mundo onde cada gesto é um cálculo, o verdadeiro poder está em parecer necessário, mesmo quando você não precisa de ninguém. Maquiavel via isso não como arrogância, mas como uma forma de sobrevivência. Porque na corte dos poderosos, quem depende da aprovação alheia já perdeu antes mesmo de começar o jogo. O segredo do respeito, portanto, começa com uma escolha simples: deixar de buscar aceitação e passar a cultivar presença. Maquiavel nunca disse que o príncipe deveria ser cruel. Ele disse que deveria parecer capaz de ser, porque o respeito nasce do limite, e o limite é traçado pelo medo sutil. O líder sábio entende que não precisa levantar a voz. Basta que sua presença lembre aos outros o que aconteceria se ele fosse desrespeitado. Não é o rugido do leão que impõe respeito, é o silêncio que antecede o rugido. Quando as pessoas percebem que você é gentil por escolha e não por fraqueza, elas passam a medir as palavras diante de você. Maquiavel chamava isso de virtude, a força moral de controlar o próprio poder. Ser temido para ele não era ser violento, mas previsivelmente perigoso. O tipo de pessoa que todos preferem ter por perto e nunca como inimigo. Maquiavel observava que o verdadeiro poder raramente se expressa em palavras. Os fracos falam demais, tentando convencer os outros daquilo que nem eles acreditam. Os fortes, ao contrário, falam pouco e deixam o silêncio fazer o trabalho por eles. O silêncio é uma arma refinada. Ele cria dúvida, desconforto e respeito ao mesmo tempo. Diante de alguém que fala pouco, os outros preenchem o vazio com suposições. E quase sempre imaginam que ele sabe mais do que demonstra. Maquiavel via o silêncio como um escudo contra a manipulação. Quem controla suas palavras, controla também as reações alheias. E quem controla as reações, governa o jogo invisível das intenções. O respeito não vem de dizer o que pensa, mas de fazer os outros pensar sobre você. Maquiavel entendia que o poder morre na banalidade da presença constante. Quanto mais acessível você é, menos valor as pessoas atribuem à sua atenção. O respeito exige distância estratégica. A capacidade de se fazer presente sem estar disponível. Reis, líderes e sábios sempre dominaram essa arte. Aparecer pouco, mas de forma marcante. A escassez cria mistério, e o mistério gera curiosidade, a forma mais sutil de poder psicológico. Quando você se afasta, as pessoas pensam em você. Quando se ausenta, imaginam onde está. Quando volta, te percebem maior do que antes. Maquiavel chamava isso de encenação da autoridade. Um teatro silencioso que transforma a presença em reverência. Em um mundo onde todos gritam por atenção, o poder pertence a quem domina o silêncio e a distância. Para Maquiavel, o respeito nasce do autocontrole. O homem que não domina suas emoções se torna um servo das emoções alheias, porque quem te faz reagir te controla. A raiva, a vaidade e o orgulho são as armadilhas mais antigas do poder. O verdadeiro estrategista não luta para vencer, mas para não ser manipulado. Em cada situação, ele observa antes de agir. Quando o inimigo grita, ele se cala. Quando o mundo o provoca, ele sorri. Esse silêncio interno é o que Maquiavel chamava de prudência política, a habilidade de escolher o momento certo de expor a força.
O respeito surge quando os outros percebem que nada te tira do eixo, porque o homem que domina suas emoções é o único que realmente não pode ser dominado. Maquiavel sabia que o poder real não está em destruir inimigos, mas em usá-los como parte do próprio jogo. O homem sábio não se apressa em combater. Ele observa, compreende e transforma o ataque em vantagem. Os inimigos revelam o que os amigos escondem: intenções, fraquezas e o verdadeiro valor da lealdade. Em suas cartas, Maquiavel dizia que todo adversário é também um professor disfarçado. Ele ensina onde você é vulnerável e onde o respeito precisa ser fortalecido. A genialidade está em controlar o inimigo sem que ele perceba, em deixá-lo agir acreditando que tem poder, enquanto, na verdade, serve aos seus objetivos. Maquiavel chamava isso de astúcia política, fazer com que até o ódio trabalhe a seu favor. Porque o verdadeiro poder não é vencer todos, é fazer com que ninguém perceba que você já venceu. Maquiavel entendia que a confiança é uma peça de teatro, e como todo bom ator, o líder precisa saber quando parecer fraco. Às vezes, fingir vulnerabilidade é a forma mais inteligente de neutralizar o medo dos outros. Quando você se mostra invencível, as pessoas se unem contra você. Mas quando se mostra humano, elas abaixam a guarda e se tornam previsíveis. Maquiavel chamava isso de a máscara da fraqueza, parecer aberto, acessível, até ingênuo, enquanto observa cada movimento ao redor. A falsa fragilidade cria confiança, e a confiança, quando bem conduzida, se torna uma porta aberta para o poder. O erro dos tolos é acreditar que sinceridade absoluta é virtude. A verdade, dizia Maquiavel, é que a sinceridade sem estratégia é só exposição. O sábio revela o suficiente para ser amado, mas esconde o bastante para ser temido. Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer discurso. Maquiavel via o silêncio como uma forma de comando. Quando todos esperam que você reaja e você não reage, o poder muda de mãos, porque o silêncio obriga os outros a se exporem. Eles falam demais, revelam demais e tentam preencher o vazio que você cria. É nesse espaço que o respeito nasce, na incerteza que o silêncio impõe. O sábio não precisa vencer a discussão. Ele precisa apenas controlar o ritmo dela. Cada pausa, cada olhar, cada silêncio calculado força os outros a repensarem suas próprias intenções. Maquiavel entendia que o poder psicológico é o poder de fazer os outros se explicarem, enquanto você permanece imóvel, intocável, enigmático. O silêncio, usado com propósito, é o grito mais alto do domínio. Para Maquiavel, o poder não é apenas o que você tem, mas o que os outros acreditam que você tem. A reputação é uma armadura invisível. Ela protege até quando você está ausente. Um homem pode perder tudo: riqueza, influência, posição. Mas se mantiver o respeito dos outros, o poder encontrará o caminho de volta até ele. Maquiavel chamava isso de aparência de virtude. Parecer justo, mesmo quando é preciso agir com dureza. O segredo é simples: nunca deixe que saibam o quanto você precisa do respeito deles. Mostre-se firme, constante, inabalável, porque o respeito nasce da percepção de estabilidade. Os que mudam de humor, de ideia e de direção perdem o peso da própria palavra, e quando a palavra perde o valor, nenhum poder resiste. Cultive, portanto, a imagem do equilíbrio. Mesmo que dentro de si haja tempestades, o mundo deve ver apenas o reflexo calmo da sua mente. No fim, Maquiavel compreendeu algo que poucos ousam admitir. O poder não é um destino,
é um estado de consciência. Ele não pertence a quem o conquista, mas a quem sabe sustentá-lo em silêncio. Porque o verdadeiro poder não é o domínio sobre os outros, é o domínio sobre si mesmo. Governar um império é fácil. Difícil é governar as próprias emoções. O mundo é cheio de reis sem trono e servos que carregam a postura de um rei. Maquiavel via nisso a ironia suprema da vida. Todos buscam o poder, mas poucos suportam o peso que ele exige. A glória não está em vencer o inimigo, mas em permanecer íntegro quando ninguém está olhando. Porque o poder que vem de fora é frágil, mas o poder que nasce dentro de você, esse ninguém pode tomar. E é nesse instante, quando você percebe que não precisa provar mais nada, que o jogo do poder termina e você finalmente vence.